Fala meu browseiras, tudo bem com vocês? Pessoal, vim trazer aqui uma situação que me chamou a atenção, tá? O presidente da CBF, ele proíbe a questão dos jogadores ficarem em pé em cima da bola. Então veja a notícia da CBN, acredito que o site é o CBN. CBF vai punir jogadores que subirem na bola, tá? E isso me chama muita atenção, por quê? Porque, porra, existem vários outros problemas. Seleção brasileira não vai bem nas eliminatórias, apesar de que eu acho muito difícil a seleção brasileira não ser classificada para a Copa do Mundo. Eu acho que de 10 seleções o Brasil está em quarto, se classificam 7, né? Então 70% das seleções que participam aí das eliminatórias estarão aí praticamente classificadas, ou seja, de 10, 7 serão classificadas, né? E, porra, agora recente houve uma denúncia, né, de que o presidente tinha aumentado aí o salário da galera aí das federações, inclusive o próprio salário dele. Pesquisando aqui, eu achei no site do Estadão. Achei aqui no site do Estadão que o salário, né, dos chefes aí das federações recebiam 50 mil. E aí, atualmente, os vencimentos estão na casa dos 215 mil reais de salário, tá? Inclusive aí com direito a 16º salário. Então, veja, seleção brasileira sem um treinador, faltando um ano para a Copa, já com essa denúncia, né, de aumento exorbitante do salário, não só do próprio presidente, mas também dos presidentes das federações, não me assusta, né, não é estranho porque todos eles, os 40 clubes, votaram no senhor Edinaldo. Então, Ronaldo, meu Deus do céu, não ficou nem no cheiro. E agora vem a notícia de que o presidente vai punir jogadores que subirem, que subirem na bola. Então a entidade enviou ofício a presidentes das federações do país. Claro, todos eles vão acatar. Claro, não tenho dúvida de que serão. Todos eles acatarão aí a decisão da CBF, tá? Então a Confederação Brasileira de Futebol assinou um ofício nesta sexta-feira orientando a punição de jogadores que subirem com os 2 pés na bola como ato de provocação nas partidas. Peraí, provocação? Futebol é arte. Futebol é arte. Então, passar a bola nos pés, entre as pernas dos jogadores, lençol, pedalar, subir na bola. Futebol é arte. Futebol é arte. Então, se começarem a proibir os dribles, né, essas firulas, acabou o futebol. Acabou o futebol. Pode fechar as portas aí do futebol, porque acabou o futebol. O documento foi enviado aos presidentes das federações e aos clubes do país. A CBF pede que, em lances assim, o jogador que executar o drible será punido com cartão amarelo e que o árbitro marque tiro livre indireto. Segundo a entidade, o lance gera impactos negativos ao nosso esporte, provoca transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados. E aí eu discordo, tá, senhor presidente? Eu discordo porque futebol, mais uma vez, futebol é arte. Futebol é arte. Então, se começar a melindrar essas situações, porra, e aí acabou o futebol. Acabou o futebol. Literalmente acabou o futebol. Então, assim, eu acho que existem coisas mais relevantes para a CBF se preocupar, e não com o fato de jogador subir na bola. Casos recentes com Memphis Depay e Soteldo. Recentemente, Memphis Depay protagonizou uma subida na bola na final do Paulistão, entre Corinthians e Palmeiras, gerando uma briga que resultou nas expulsões de José Martínez do Corinthians e Marcelo Lomba do Palmeiras. Em 2023, Soteldo havia feito o mesmo na vitória do Santos sobre o Vasco, pelo primeiro turno brasileiro. O Peixe acabaria rebaixado naquele ano e Verratti e Rossi do Vasco revidaram a provocação. Gente, eu torço pro Vasco, tá? E não vi nada demais. Futebol é arte. Futebol é arte. E o jogador adversário que se sente ofendido com uma situação como essa, pelo amor de Deus, você deveria se preocupar em jogar futebol, tá? Inclusive, aí, veja, o Santos, no mesmo ano, foi rebaixado. Então ficou meio que uma coisa, aí tome, vai fazer de novo, vai ficar em cima da bola de novo, aí seu time agora é rebaixado. Eu acho que faz parte do futebol, a provocação faz parte do esporte, e eu não vejo nada demais. Eu acho que os jogadores não deveriam se sentir ofendidos com uma situação como essa. Isso é uma besteira absurda.
Então tá aqui a foto do Soteldo em cima da bola, tá aqui a foto do Verratti também em cima da bola, provocando, né? Aí o Soteldo, né? Após o rebaixamento aí do Santos. No fim de março, na vitória da seleção brasileira sobre a Bolívia, pelo Sul-Americano Sub-17, o atacante Juan Pablo, do Bahia, recebeu o cartão amarelo após subir na bola com os 2 pés. Pelo amor de Deus, isso não existe. A pergunta é, está na regra? A CBF argumenta que a punição estaria contemplada nas regras de futebol a partir de uma interpretação específica. O STF baixando aí na CBF, né? Na parte de infrações por conduta anti-esportiva, a regra tem como uma das irregularidades apontadas mostrar falta de respeito pelo futebol, o que na visão da CBF contempla subir na bola, tá? Então aqui está o ofício, a gente não vai entrar no mérito de ler tudo isso aqui, tá? Mas é extremamente, meu pai do céu, é algo que não tem muita lógica. Você punir o jogador porque fez um gol e tirou a camisa. Punir o jogador porque deu um lençol, como isso aconteceu acho que com o Neymar, lá no PSG, né? Porque ele jogava no PSG, ele foi dar um lençol no jogador adversário e aí tomou o cartão amarelo. Então acabou o futebol. O futebol arte está ficando cada vez mais escasso. Então acredito que hoje Ronaldinho Gaúcho não faria sucesso no futebol nacional e internacional. Ronaldinho Gaúcho não faria mais sucesso, Djalminha não faria mais sucesso, enfim, Garrincha não faria mais sucesso, vários e vários outros jogadores. Denilson, Denilson nem se tornaria profissional. Por quê? Porque acabou o futebol arte, de fato acabou, tá? Eu trouxe aqui um desabafo do ex-jogador Neto, né, que se acha craque, mas eu não acho, tá? Inclusive eu nem vi ele jogando futebol. Então também não tive interesse de pesquisar aqui os lances dele aqui jogando pelo Corinthians lá no YouTube. Então, pra mim é um jogador que já é jogador de futebol, Neto. Falando sobre a questão aí das polêmicas da CBF, beleza? Então, vamos ver o que é que ele falou. Eu tava até falando com o Marcelo do O, com o nosso querido Maravilha, com o Souza, que tá com Jesus. Você pode de Jesus, né, Souza? Eu amo. Eu também amo Jesus. Jesus ama nós. Mas será que nós é 100%? Não, ninguém é 100%. Diga-se de passagem. Ó, tem uma entrevista na revista Piauí em relação ao que eu falo há 13 anos aqui, nos Donos da Bola. É que as federações ganham tanto dinheiro, os presidentes de federações ganham também, e que dificilmente não é o Ronaldo Fenômeno que vai chegar de um dia para a noite achando que é o gostosão e vai ser o presidente. Não vai ser você. Tem que fazer um trabalho para que isso aconteça. Ronaldo, Zico, Mauro Silva, sabe, Thiago Silva que está saindo aí, colocar um CEO importante, porque é inadmissível o futebol do jeito que está. Eu estava lendo 215 mil, isso é café pequeno, irmão, do que os caras movimentam de dinheiro. O que o presidente ganha de Naldo, os outros ganharam também. Que, por sinal, só tem uma instituição nesse país que 4 presidentes foram destituídos e as pessoas continuam no poder. E você, Leila, você, Augusto, você, Landim, e agora o Baque, você, presidente dos outros presidentes de todos os outros, mas vocês todos votaram no Edinaldo, que também votaram no Ricardo Teixeira. O Ronaldo, por exemplo, estava com o Ricardo Teixeira. Como é que você pode acreditar no Ronaldo fenômeno dentro do campo? Fora do campo ele não é fenômeno para mim. Dentro do campo ele foi maior. Mas o Romário foi maior que ele para mim. Isso aí eu concordo com o Neto. Dentro de campo, o Ronaldo ele foi um excelente jogador. Fora de campo, não. Aí, quem que era o parceiro dele? Andrés e Ricardo Teixeira. Aí ele chega lá e acha que, olha, porque eu sou o Ronaldo. Olha, eu sou o Ronaldo. E vai ser, fazia gol pra caramba, deu título pra nós. Um dos maiores centroavantes de todos os tempos. Mas pra ser presidente da CBF, vocês vão ter que cavar algumas coisas que vocês não vão ter como cavar. Vocês não vão ter como chegar. Porque se tem um programa aqui na Band, que chega a bota, que chega o pau e que não tem medo, é o meu. E não tem conversa. E vou dizer mais. Um presidente que ganha 215, ele tem 3 votos. Há quanto tempo eu falo isso aqui? Vocês acham mesmo que um treinador vai mudar o que acontece com o futebol brasileiro? Vocês acham que é o Dorival Júnior? O Tite, que todo mundo aí, o Tite, com aquele português ridículo dele, aquela coisa, olha aqui a Zona 14, 2 Copas do Mundo. Ele arrebentou com o padrão de jogo, arrebentou com tudo no futebol brasileiro. Tudo. Se não fosse o Corinthians, Tite, você estava morto, irmão. Você estava morto. E mais. Isso é verdade. Eu acho que o único bom trabalho de Tite ao longo da sua trajetória de vida profissional foi no Corinthians. Seleção mesmo. 2 Copas do Mundo, meu Deus do céu. Não fez nada. Ele assinou um manifesto contra o Marco Polo Del Nero. Lembram disso ou não? Que não foi preso na Suíça. Que quem foi preso foi o José Maria Marim. Que por sinal foi governador aqui, né? Em São Paulo, né? Que por sinal roubou uma medalha do menino da Taça São Paulo de Futebol Júnior.
Roubou é um termo muito forte, né, para não tomar processo. Ele pegou a medalha e botou no bolso. Imagina se fosse sorvete, né? Imagina se fosse um pudim, né? Pegou sem querer. Sem querer. Aí, meu irmão, quando chega o Tite e que assina um decreto, e por que eu tô falando isso? Eu vou chegar. Porque aí, quando chega o Tite na seleção, quando ele apresenta, quem que apresenta a CBF pra ele? Marco Polo Del Nero. O que ele faz? Já cumprimenta o Marco Polo Del Nero com um beijo. Que por sinal Judas fez isso, né? Judas fez isso. Por moedas, por dinheiro, por traição. Contra Jesus, que é o único 100%. Porque aquele que coloca que Jesus, eu sou 100%, é mentira. O cara trai mulher, os caras traem... Aí ele já tá falando do Neymar. Tá falando do Neymar. Isso é uma indireta pra Neymar. Enfim, pessoal, eu não vou colocar aqui esse desabafo do Neto, porque já ficou claro qual é o entendimento dele, né? E eu coloquei o vídeo justamente para vocês entenderem a questão do aumento de mais de 200% aí do salário dos dirigentes, de presidente de clubes, inclusive do próprio Edinaldo, né? Então veja, a corrupção está em toda parte do futebol, em toda parte do futebol. E a preocupação do presidente é o quê? Vamos punir o jogador que ficar com os dois pés em cima da bola. E aí a pergunta que eu faço é: como era que seria hoje o futebol para Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Denilson, o próprio Ronaldo Fenômeno, que tinha lá os seus dribles e tal, e vários outros jogadores, Djalminha, que não é da minha época, mas já vi vários jogos aqui de Djalminha no YouTube, né? Vários lances dele jogando aqui no YouTube. Então assim, são vários jogadores que hoje não fariam de jeito, qualidade nenhuma, não faria sucesso jogando futebol, porque a cada jogo esses caras seriam expulsos ou tinham que deixar o futebol arte de lado para jogar de forma robotizada. Então é isso. O que me chama a atenção é que o futebol está cada vez mais sendo milindrado. Os jogadores estão cada vez mais passando por uma série de restrições, né? Jogadores que utilizam futebol arte para jogar futebol, tá? Então hoje o único jogador que a gente tem na seleção brasileira, que é um cara que gosta de driblar, que dá caneta, que dá chapéu, é só o Neymar. Só o Neymar. O único jogador que ainda utiliza do futebol arte é Neymar. Não conheço outro. Se tiver, coloca aqui nos comentários algum jogador que tem ali na sua essência a questão do drible, a questão das firulas, né? Que é o que encanta o futebol, mas que infelizmente o presidente da CBF está punindo aqueles que agirem dessa forma, beleza? Pessoal, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem o nosso conteúdo. Isso ajuda no nosso engajamento, tá? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!